Olá, meu nome é Pedro Olival Lucas, sou professor na Universidade Federal de Alfenas, de Química Analítica. Hoje nós vamos falar de equilíbrio de óxido e redução. Mais precisamente, nós vamos falar de curva de titulação com permanganato. Uma aula atrás a gente fez uma curva de titulação de sério, agora o nosso titulante vai ser permanganato. Como analito, nós escolhemos aqui o ferro de novo, ferro 2, na concentração de 0,2 molar, 20 ml, e a concentração do permanganato na bureta, 0,05 mol por litro. E também o pH, porque o permanganato reage em meio ácido, pH, concentração ácida 10 a menos 1, pH igual a 1. Nós temos aqui as reações, semi-reações envolvidas. A de redução vai ser o do permanganato, formando o manganês 2, que provocará a oxidação de ferro 2 para ferro 3. Então essa reação aqui, que tem menor potencial, vai ocorrer no sentido inverso. Sendo que a reação global, então, nós precisamos balancear aqui o número de elétrons. Tem 5 elétrons envolvidos no permanganato. Aqui originalmente é 1 elétron, multiplica por 5 para somar as duas reações, resultando em uma estequiometria de 5 de ferro para 1 de permanganato. A curva de titulação sempre tem esse perfil sigmoide, aqui já está ela pronta para a gente poder demonstrar como é que vai ficar no sistema, e nós vamos poder calcular o potencial. Antes do volume de equivalência, nós temos ferro aqui dentro em excesso. Então a gente usa a equação de Nernst, considerando as concentrações das espécies de ferro, ferro 3 e ferro 2. E depois do volume de equivalência nós vamos ter excesso de permanganato. Aí nós vamos usar a equação do permanganato para calcular o potencial do sistema. Antes de tudo nós precisamos saber, então, para definir o perfil aqui, o volume de equivalência. Então, considerando aí os dados, que nós temos 20 ml de ferro e a reação global, nós podemos ver que aqui a reação já está balanceada, que a estequiometria que relaciona o número de mols de permanganato com ferro, vai ser 5 para 1, multiplica-se em cruz. Então, considerando que todas as espécies aqui de interesse estão em solução, nós podemos denominar então que o número de mols de permanganato é C vezes V, o de ferro é C do ferro vezes V do ferro, aqui multiplicado por 5 por causa da estequiometria. Substituindo os valores aqui, o volume de equivalência de permanganato, porque o permanganato é o nosso titulante, nós vamos ter então um volume de 16 ml, sendo o nosso volume de equivalência. Agora vamos pegar um ponto antes do volume de equivalência. Antes do volume de equivalência, pode ser, por exemplo, o volume 10 ml, menor do que 16 ml. Então, outra vez a gente tem aqui a estequiometria da reação e antes do volume de equivalência prevalece ferro. Então, ferro 3 e ferro 2, para calcularmos aqui com essa equação de Nernst o potencial do sistema. A concentração de ferro 3, ela vai ser igual, vai estar relacionada com a quantidade de permanganato da solução. Para cada mol de permanganato colocado na solução, vai ser oxidado 5 mols de ferro e gerado 5 mols de ferro 3. Então, a estequiometria é 5 para 1. Eu posso calcular a concentração de ferro 3 em relação ao permanganato, multiplicando a concentração de permanganato vezes o volume de permanganato por 5, que é o número de mols de permanganato, dividido sempre pelo volume total, que é o volume do permanganato mais o volume de ferro. Então, trocando os valores, substituindo os valores aqui, eu tenho o valor de 0,0833 molar para ferro 3 e o ferro 2. O ferro 2 eu preciso fazer um balanço do que eu tinha no início, a concentração de ferro vezes o volume de ferro, menos o que reagiu com o permanganato. Outra vez, considerando a estequiometria, que a relação de ferro para permanganato é 5 para 1. Então eu pego a concentração de ferro, total de ferro, vezes o volume de ferro, que eu coloquei no início lá, menos o que reagiu, que é CV do permanganato. Substituindo aqui os valores, eu chego em 0,05. Colocando todos esses valores aqui na equação de Nernst, eu vou chegar no potencial de 0,693. Obviamente, todos os potenciais antes do volume de equivalência são calculados desta mesma maneira.
chegamos agora no ponto de equivalência. Veja que a equação que nós temos aqui para calcular o potencial no ponto de equivalência ela é um pouco diferente da que nós usamos na titulação de serimetria, porque agora tem H+ envolvido. A semi-reação de redução de permanganato envolve 8H+. Então, além da média ponderada dos potenciais aqui, nós temos também essa fração aqui da equação de Nernst, que considera a concentração hidrogênio iônica. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o potencial do elemento que sofre a oxidação, né? E aqui o que tem maior potencial de redox. Aqui é o ferro, aqui o permanganato. De qualquer maneira, o potencial do ferro vezes o número de elétrons envolvidos na reação do ferro, então vai ser 0,68 vezes 1. Potencial do permanganato vezes o número de elétrons envolvidos no permanganato, 1,51 vezes 5, né? Nós temos os valores aqui. Embaixo é a somatória, né? 1 mais 5. E aqui vai ser 0,0592, 1 mais 5 de novo. Log de H+, nós vimos lá no começo que a concentração que estamos trabalhando é pH1, então é 0,1 a concentração. Esse X aqui é o coeficiente estequiométrico aqui do H+, que é 8 no caso, né? Então vamos ter um 8 aqui, certo? E também fica na dúvida às vezes se é mais ou é menos. É mais quando o H+ faz parte dos reagentes, como no caso aqui. E é menos quando o H+ faz parte do produto. Dessa vez o H+ está no reagente, aqui na reação global. Eu falei do índice de estequiométrico, tem que ser pego aqui da reação global também, é 8, tá bom? E ele está no reagente, portanto, é mais. Substituindo todos os valores aqui, fazendo os cálculos, nós chegamos no valor de 1,29. Passamos agora para um ponto depois do volume de equivalência. O volume de equivalência é 16, então podemos usar como exemplo o 20. Então, no 20 ml, agora a gente vai usar a equação do permanganato, porque estamos na região de excesso de permanganato. Então, nós precisamos usar essa equação de Nernst aqui. Na equação do permanganato, nós temos a concentração de permanganato, de H+ é fixa, e de manganês 2. Do permanganato, o permanganato que vai estar presente na solução é aquele que está sobrando depois do volume de equivalência. Então, nós podemos raciocinar que até aqui o permanganato é transformado em manganês 2. Depois do volume de equivalência, o volume que eu usar vai ficar na solução. Então, como que eu vou calcular o permanganato? A concentração vezes o volume. Mas qual é o volume? O volume que eu estou pondo de permanganato menos o volume de equivalência, dividido pelo volume total. Então, substituindo os valores, ele é 0,05 mol por litro. É esse espaçozinho aqui, né? Entre 16 e 20. Certo? Então, 20 menos 16 vai dar 4 ml só aqui de permanganato. Vezes a concentração dá número de mols, dividido pelo volume da concentração. E o manganês 2? Nós temos duas maneiras de pensar no manganês 2. Né? Nós podemos pensar que todo permanganato colocado na solução até o volume de equivalência, ele vai ser transformado em manganês 2, porque ainda tem ferro 2. Na hora que acabar o ferro 2, aí é permanganato. Então eu posso calcular considerando o permanganato vezes o volume de equivalência. Né? Então eu coloco a concentração de permanganato vezes o volume de equivalência. Né? 0,05 vezes 16 dividido pelo volume total também chega em 0,02. Substituindo os valores aqui agora, eu chego no valor de 1,408 para o permanganato, 1,408. Todos os potenciais depois do volume de equivalência devem ser calculados com esse mesmo raciocínio. E acabamos então a nossa bonita curva de titulação aí de ferro com permanganato. E aqui todos os potenciais calculados. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção.